paz do Senhor, irmãos, da Apacentar, queridos que estão me vendo através desse vídeo. Bem-vindo à nossa escola bíblica nesta quinta-feira. Eu quero que você feche os teus olhos para que a gente possa orar e clamar ao Senhor pela sua misericórdia. E que em nome de Jesus, ao final deste culto, você saia mais instruído, mais sábio e possa aplicar isso na tua vida. Amém? Feche teus olhos. Senhor, estamos aqui na tua casa para aprender a tua palavra, para sermos instruídos nela, e em nome de Jesus, ninguém pode tirar isso de nós, Senhor, a tua palavra, pois ela está escondida no nosso coração para que a gente não peque contra ti. Ela é luz, ela é lâmpada para os nossos caminhos. Que tu possa nos instruir, que possamos aplicar isso nos nossos corações, nas nossas vidas e principalmente agora nos nossos lares. Em nome de Jesus, renova a nossa fé e que possamos te louvar agora, porque tu é aquele que pode acender o fogo do nosso coração, Senhor. Faz isso em nome de Jesus. Amém. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova, Senhor, nossas vidas, ó Pai. Renova o nosso coração, nossa fé, nossa intimidade contigo. Podemos estar distante uns dos outros, Senhor, mas nunca estaremos distante de ti. Aleluia. Renova, renova. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia. Necessita mais de ti.
necessito mais de ti. Aleluia. Diga assim comigo: és meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. Aleluia. És meu todo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, sim, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Diga: como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Sim, sim. Minha casa, oh, aleluia. Meus filhos, minha esposa, meu coração, terminado em camar, minha saúde, entrego a ti, Senhor. Meu destino, oh, tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Sim, Senhor. Eliminar mais, Senhor. Recebe nossa adoração no teu altar, Pai.
para a glória e louvor do teu nome, nos instrui na tua palavra, pois a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Amém. Mais uma vez a paz do Senhor a todos os irmãos que entraram agora nas suas redes sociais, ou pelo YouTube, pelo Facebook, e que estão me assistindo aqui nessa nossa sala de estudo virtual. Ah, pastor, não era um culto hoje? Sim, um culto de estudo bíblico. Queridos, nós estamos estudando o livro de Gênesis. E na realidade, hoje nós iríamos estar dando prosseguimento ao capítulo 5. Mas como eu recebi muitas ligações, confesso, fiquei curioso, tantas ligações e mensagens para o WhatsApp e outras redes sociais, de irmãos com dúvidas sobre a volta de Cristo. Eu vou até citar algumas perguntas que eles fizeram para mim e que me deu a necessidade de poder estar ensinando hoje, de uma forma breve. Aqui nós chamamos de estudo escatológico, né, que é sobre a volta de Cristo e o estudo das coisas sobre o fim. Eu, nesta noite, resolvi dar para vocês, de uma forma simplificada, claro, porque seria um estudo de meses, mas eu quero dar para vocês, de uma forma simplificada, o estudo sobre a volta de Jesus. Por quê, pastor? Olha as perguntas que me fizeram. Pastor, alguém pode prever a volta de Jesus? Jesus sondará a terra antes de voltar, ou seja, Jesus vai... Antes de voltar, ele vai vir na terra, vai olhar, vai ver se está tudo ok para a volta dele, ou se o pecado chegou às narinas, enfim, eu não sei que o pensamento foi esse, de achar que Jesus ia rondar a terra antes de voltar. Até parece que Jesus não é onipresente, mas tudo bem. O coronavírus é o derradeiro sinal da volta de Jesus. Muitas perguntas sobre isso, sobre a pandemia que está acontecendo, né? Ou se, eu fiquei até preocupado com essa última pergunta, ou se alguém que já está no seio de Abraão, ou seja, no paraíso, ou como alguns possam dizer, no céu, né? Esperando a volta de Jesus, essa pessoa ainda pode ir para o inferno. Então são perguntas que me deixaram preocupados. Eu sei que ultimamente pelas redes sociais muitos profetas têm se levantado, alguns deles até com gravações antes da pandemia, falando da pandemia, falando da volta de Jesus. Há um tempo desse morreu também um outro pastor, um ungido do Senhor. Então muitas profecias foram lançadas sobre a volta de Cristo, determinando até a data, né? Em 90 dias Jesus vai voltar, enfim. Eu fiquei preocupado como pastor da Igreja Batista Apacentar e senti a necessidade de hoje, nessa quinta-feira, ensinar vocês, tirar a dúvida de vocês sobre a volta de Jesus. Então, nesse estudo que vamos fazer hoje, eu vou estar explicando através das perguntas e você vai anotando aí na tua casa e vai aprendendo conosco. Mas antes eu queria orar mais uma vez, pedindo que o Espírito Santo viesse nos dar clareza, abrir os nossos ouvidos e o nosso entendimento para aprender a sua palavra, porque a sua palavra ainda é e sempre será a verdade genuína sobre a sua volta. Senhor, que dos meus lábios não possam sair palavras vãs, de sabedoria humana, de conhecimento humano, mas de conhecimento bíblico, pois a tua volta, Senhor, ela é certa, ela é correta. Porém, Pai, que os achismos que estão sendo jogados nas redes sociais, no YouTube, e enfim, todas essas informações que têm confundido os corações de muitos cristãos, possam cair por terra hoje, nesse estudo simples, resumido, porém tão eficaz, para a glória e louvor do teu nome, nos instrui na tua palavra e que possamos guardá-la em nosso coração, para a glória e louvor do teu nome. Todos digam nas suas casas, amém. A primeira dúvida e a mais simples de ser respondida, talvez alguém ainda tenha essa dúvida, é: Jesus vai voltar? Irmãos, eu queria, diante de muitos versos da palavra de Deus, eu queria ler Atos Apóstolos, capítulo 1, verso 9. Então, é interessante você agora pegar uma caneta, pegar um caderninho rapidinho aí, ou anotar no teu computador, não sei onde você pode anotar, esses versos sobre essas respostas
sobre a volta de Cristo, para que a gente possa compreender e você poder ensinar para outras pessoas também, quando alguém tiver dúvida, quando alguém te perguntar. Jesus vai voltar? Tem tanto tempo, Jesus veio, pastor, 2000 anos, quase 2000 anos atrás, e até agora nada. Será que ele ainda volta? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 9, Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, ali, uma instrução do seu, provavelmente, do seu patrão, né? Uma pessoa que provavelmente o mandou, financiou. Lucas era médico e ele foi financiado por este grego, esse homem rico, esse grego rico, para estar conhecendo sobre a história de Jesus. Então ele escreve o livro de Lucas, contando a biografia de Jesus, e ele escreve também o livro de Atos, contando a biografia dos apóstolos e como era a rotina deles. A gente sabe que Lucas, no início do livro de Atos, ele não se manifesta como o autor, mas logo depois ele faz parte de todo o enredo, de toda a história que está acontecendo, e se converte ao cristianismo, e se tornam discípulos muito achegados ao apóstolo Paulo. E nos últimos dias de Paulo, é ele também que estava perto. Vamos lá. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 9, diz assim: tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. Quem? Jesus. E uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos nos céus enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Voltará da mesma forma como o viram subir. Portanto, Jesus vai voltar. Não tenha medo, não tenha dúvida no teu coração, ele vai voltar. Aí, com certeza, não é a dúvida da maioria esmagadora, mas vamos adentrar de fato a alguns pontos importantes. Quando Jesus vai voltar? Ou seja, tem como a gente calcular o tempo da sua volta? Tem como saber quando Jesus vai voltar? Existem sinais aí para isso, vamos falar um pouco sobre isso. Existem cálculos, temos como prever a sua vinda. Profetas de Deus podem anunciar a vinda de Cristo. Homens ungidos do Senhor podem proferir palavras proféticas, dizendo tal dia, tal hora, tal momento, Jesus vai voltar. Deus vai fazer isso, vai usar pessoas. Em respeito disso, eu quero que você abra sua Bíblia e anote aí Mateus capítulo 24, verso 36. Mateus capítulo 24, verso 36. E vamos ler. Mas a respeito daquele dia e hora, olha que interessante o texto está dizendo. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, ou seja, Jesus Cristo, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Agora abra sua Bíblia, vamos lá, em Marcos capítulo 13, Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 32. E vamos ler. Ele também diz a seguinte frase: mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Agora, a palavra de Deus escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1, anota aí e escute o que tem escrito na palavra de Deus. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andares dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá
sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que esta parará a luz, e de nenhum modo escaparão. Ninguém, repita comigo na tua casa, ninguém sabe o dia e a hora da volta de Cristo. Preste atenção que a palavra de Deus, ela faz uma comparação com os tempos de Noé. E preste atenção que nos tempos de Noé, a gente sabe o contexto da história. Noé, em seu tempo, a humanidade jazia no pecado. O pecado chegou às narinas de Deus. Deus revelou a Noé dizendo: meu filho, eu vou destruir o homem da face da terra com um dilúvio. Constrói uma arca para que você possa sobreviver, tu e tua família, e claro, alguns animais que a gente sabe que entraram na arca. O interessante do texto é que ele faz uma comparação com a volta de Cristo, justamente no ponto em que o dilúvio veio. A Bíblia fala que, olha, eu vou citar o que o texto diz. Olha, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, não dá para sabermos dia e hora, como a Bíblia diz que de forma esmagadora, ou todos nós vamos perceber que a vinda de Jesus será será uma surpresa. É como a Bíblia nos garante, dizendo o seguinte: vamos estar casando, dando de casamento, vai estar tudo normal, a vida continua, e de repente Jesus vem. Como disse, ninguém sabe quando Cristo volta. O próprio Cristo também não sabia, nem Jesus sabia. É interessante que profetas sabem, né? Alguns profetas profetizam: Jesus vai voltar daqui a 15 dias, daqui a um ano, daqui a 90 dias. Vários profetas profetizaram a volta de Cristo até hoje, não acertaram. Amém? Sabemos somente que ele voltará de forma inesperada, sem aviso. Quem quer que se propõe a marcar uma data para a volta do Senhor, pensa que sabe algo que nem Jesus e nem os anjos sabiam. Imagina isso. Que petulância de algum crente ou profeta achar que sabe quando Jesus vai voltar e marca a data, né? Sempre temos que permanecer preparados, sim, para a volta de Cristo, porque a palavra de Deus fala lá em Mateus 24, 42, a seguinte frase: portanto, ou seja, porque Jesus não tem hora nem dia para voltar e ninguém sabe, diz o texto aqui em Mateus capítulo 24, verso 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. É interessante isso. Olha, a palavra de Deus, ela não nos dá dicas do dia e hora, mas nos diz: vigia. Por não saber o dia e nem a hora, estás preparado para a volta de Cristo a qualquer momento. Presta atenção que essa realidade era tão verdadeira, era tão sabida na época da igreja primitiva, que, como a gente leu ali em Tessalonicenses capítulo 5, verso 1 a 3, olha o que o apóstolo Paulo fala, dizendo o seguinte: pois na parte já... Eu vou ler desde o início do capítulo do verso 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, olha aí, não há necessidade de que eu vos escreva. Apóstolo Paulo sabia o seguinte: não há necessidade que eu vos escreva. Por quê? Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite. Ou seja, a igreja primitiva já tinha isso no coração, já tinha certeza de que Jesus viria a qualquer momento.
ou poderia demorar, apesar que a igreja primitiva, historicamente, nós sabemos que ela tinha uma percepção que Cristo viria logo, mas não sabia o dia. Apóstolo Paulo só nos diz o seguinte: vigia, tenha paz no teu coração. Sabemos que Jesus virá de forma repentina, ou seja, como um ladrão. Amém? Então, respondendo mais uma vez à dúvida dos amados irmãos, tem como a gente saber quando, a hora, o dia, falta quantos dias para Jesus vir? Eu digo, não. Pastor, mas eu confio no profeta. Então você pega a sua Bíblia e rasgue. Porque na realidade a gente tem que confiar na palavra de Deus. A Bíblia fala, examine, não o profeta, mas examine as profecias. Não é porque um homem de Deus que é ungido do Senhor, que é boca de Deus na terra, não pode errar. Ele pode errar. Então, amados que estão me assistindo hoje em nome de Jesus, coloca no teu coração isso. Qualquer profecia que data a volta de Cristo, essa profecia é da carne, quando não é do diabo. Então, vigia com isso, porque a Bíblia não dá brecha nenhuma da volta, quando será o dia e a hora da volta de Cristo. Pronto. Sim, vamos lá recapitulando. Jesus vai voltar, sabemos disso. E não dá para saber o dia exato de sua volta. Pastor, mas existe algum sinal, pelo menos, para a gente ficar ligado aí na terra, como um pastor gosta muito de dizer, vigia na terra, irmão, fica ligado aí. Jesus pode estar voltando. Enfim, tem algum sinal que a Bíblia fala que da volta de Cristo, pelo menos para eu estar tendo a noção que alguma coisa está acontecendo? Tem, não tem só um não, tem vários sinais. Nos respondendo até uma dúvida de um irmão que falou assim para mim, pastor, a Bíblia está dizendo que, aliás, perdão, ele não me falou assim, pastor, o coronavírus, ele é o sinal da volta de Cristo? Eu digo, não é o sinal, pode ser um dos sinais da volta de Jesus. Por quê? Vamos já chegar nesse ponto. Existem sinais? Existem. E vou citar alguns. Não vou citar todos, porque, como eu disse, não dá tempo no nosso estudo. Mas vou citar alguns. Em Lucas 21, verso 10, anota aí Lucas 21, no verso 10, diz assim a palavra de Deus. Então lhe disse, então levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino. Repetindo, então lhe disse Jesus, então levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino. Ou seja, guerras e rumores de guerras. Um dos sinais da volta de Cristo são as guerras. Queridos, nos últimos 100 anos nós tivemos aí pelo menos aí duas grandes guerras, que é a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, né, nós sabemos disso. Né, a Primeira Guerra aconteceu e apenas 21 anos após o término da Primeira Guerra, quando o mundo achava que estava tudo em paz, aí estourou a Segunda Guerra, que deixou uma média de 77 milhões de mortos nesta guerra, né? E logo encerrou-se a guerra, principalmente com um ataque ao Japão pela bomba atômica, a gente sabe muito bem, em 1945, matando milhares de milhares também. Mas somente em 100 anos nós temos registrado duas guerras mundiais. Em 93, estimava-se, em 1993, um estudo que foi dado, que havia cerca de 48 guerras étnicas em andamento mundo afora. 48 guerras. Em 93, nós sabemos que depois lá para cá teve muitas outras. Ou seja, nós estamos vivendo nos últimos 100 anos uma variável de guerras acontecendo no nosso planeta sem parar. Agora nós temos a Síria, enfim, levando até a população toda a se refugiar em outros países. Então, um dos sinais da volta de Cristo são guerras e rumores de guerras. Pastor, mas sempre teve guerra. Sempre teve guerra. Então, esse sinal é um sinal que sempre existiu? Não que sempre existiu, mas é um sinal da volta de Cristo. Então, guerras e rumores de guerras é um sinal da volta de Jesus.
E é por isso que nós acreditamos que a igreja primitiva, como ela via essas guerras e rumores de guerra acontecendo desde aquela época, nós sabemos que no ano 70 depois de Cristo, a própria Roma invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, enfim, então no coração do povo de Deus, principalmente os cristãos ali judeus, eles tinham total certeza de que Jesus estava voltando, porque um dos seus sinais, que eram as guerras, estava acontecendo naquela época. Mas a gente sabe que esse sinal também se estendeu por tempos e tempos até os dias de hoje. Vamos lá. Outro sinal, está em Lucas 21, verso 11, diz assim: e haverá grandes terremotos, fome, pestilências em vários lugares e coisas espantosas. Irmãos, a gente sabe que desde que Jesus esteve na terra, grandes terremotos já aconteceram. Nos nossos tempos agora mesmo, tsunamis, terremotos, catástrofes de vulcões, enfim, essas catástrofes que acontecem através da natureza têm acontecido. E o interessante é que os cientistas, eles têm dito em pesquisas que há possibilidade muito grande de que a partir desses anos aconteçam muito mais catástrofes de ordem natural no nosso planeta. Coisas que a gente nunca viu acontecer, está acontecendo. Amém? Então, catástrofes naturais, como terremotos, enfim, e furacões, são coisas que estão acontecendo como sinais da volta de Cristo. Fome, não preciso nem falar quantas pessoas morrem de fome no nosso planeta. A fome também entenda, a fome também é um sinal da volta de Cristo. Agora eu queria me deter a um outro ponto. Pestilências. Pestilências. Pastor, o que é isso, pestilência? É as pragas, as doenças. Aí você está dizendo agora, está vendo na tua casa, é o coronavírus. Também. Enfim, são as pandemias, são as pragas que podem destruir tanto lavouras, como também a saúde humana, como vírus, bactérias. Eu quero citar para você, porque a gente tem muitos, principalmente os mais novos, daqueles que não pegaram nenhum tipo de pandemia, não conheceram, até porque no nosso país, a gente, nos últimos anos, não passamos por esse tipo de aflição, de pestes. Eu queria contar um pouco da história de algumas pandemias, para você ter ideia, porque nós andamos muito assustados com o coronavírus, e estão me perguntando todo dia, pastor, eu fico em casa, eu saio de casa, eu saio, eu digo, irmão, vigia. Seja prudente. Muitos crentes aí arriscando a sua vida, simplesmente colocando a palavra de Deus na frente, dizendo assim, olha, nenhum mal me acontecerá, nenhum mal não vai te acontecer se você não tentar teu Deus. Entenda que já no domingo passado, eu estava pregando sobre isso aqui na igreja, falando sobre isso para vocês, que o diabo é que diz isso para Jesus. Jesus, pula daqui de cima, porque teus anjos vão te aparar aqui embaixo. Porque tua palavra diz que Deus dará ordem aos seus anjos ao teu respeito para te guardar e te livrar. E Jesus diz o quê? Ele afirma na seguinte frase, colocando o diabo por terra. Mas também escrito estás, não tentará ao Senhor teu Deus. Amém? Pastor, então o que eu faço? Seja prudente. Se você não tem conhecimento da doença, se você não tem conhecimento desta peste, se você não tem conhecimento dessa enfermidade, você vai ter que obedecer às autoridades no qual estão dizendo para ti ficar em casa. Amém, queridos? Ter zelo pela nossa saúde, meu amado, nunca é demais. Pastor, mas nós estamos aí numa situação difícil, eu não tenho emprego, eu tenho que sair para trabalhar. Se você tem que sair para trabalhar, tome cuidado. Em nome de Jesus. Pastor, mas eu sou de grupo de risco, o que é que eu faço? Irmãos, nós somos igreja. Somos igreja. O meu desejo do meu coração, principalmente na nossa comunidade aqui na Apacentar, é que se algum irmão da nossa igreja chegar a um ponto de passar uma necessidade porque não pode trabalhar, conta com a gente. Porque fome tu não passa.
Mas saiba de uma coisa, meus amados irmãos. A minha orientação como pastor a respeito do coronavírus é: fique em casa enquanto mandam ficar, até que essa onda passe. Pastor, eu tenho que trabalhar. É obrigado? Sim. Então vá com todo cuidado. Pastor, eu sou grupo de risco, eu sou velho, eu sou doente. Fique em casa, criatura. Não tenho dinheiro para comer. Entre em contato com a gente. Nós somos uma família. E como família, meu amado irmão, nós vamos sobreviver juntos. Amém? Vamos lá. Mas para você ter uma ideia e não ficar tão assustado assim com o coronavírus, eu vou te colocar aqui uns fatos históricos das pandemias, para você ter uma ideia, que são sinais da volta de Cristo também, né? Uma das grandes pandemias, a primeira que eu quero destacar, é a gripe espanhola, que infectou mais de 500 milhões de pessoas, e especula-se que ela chegou a matar nada menos que quase 100 milhões destas. Alguns falam 50, mas chega essa especulação verdadeira, até porque não tinha acesso como nós temos hoje de contabilizar, mas acredita-se que passou dos 100 milhões de pessoas que morreram pela gripe espanhola. Só no nosso país morreram 35 mil pessoas com a gripe espanhola. Inclusive até um presidente, se eu não me engano. Uma outra pestilência que aconteceu era a peste bubônica. A peste bubônica, ou conhecida como a peste, né? A peste negra, é uma doença causada por uma bactéria presente nos ratos pretos. As pulgas que morderam os ratos, ao entrar em contato com os humanos, transmitiam a doença chamada peste bubônica. E estimava-se que ela tenha matado mais de 50 milhões de pessoas entre 1343 e 1356. Ou seja, em 10 anos, 50 milhões de pessoas morreram com a peste bubônica. Uma outra peste também que ocorreu na história da humanidade era a varíola. Talvez você conheça mais a varíola, que é uma doença que assolou a humanidade por muito tempo. Uma doença antiguíssima, gente. Antiguíssima. Você tem ideia? Registros mostram que o faraó Ramsés II morreu de varíola. Você tem ideia? Ela foi erradicada do planeta em 1980 e cerca de 300 milhões de pessoas morreram graças a este vírus. Quantos? 300 milhões. Vai colocando os cálculos aí dessa pandemia. Uma outra pandemia que também é muito séria na nossa história foi a cólera. A cólera ainda não foi erradicada, sabemos muito bem disso. Matou milhares de pessoas ao redor do mundo. Segundo a OMS, 100 a 120 mil pessoas morrem todo ano devido a essa doença. De 100 a 120 mil pessoas morrem atualmente todo ano por causa desta peste chamada cólera. Amém? Agora deixa eu te assustar. Uma outra pestilência, que também é um sinal da volta de Cristo, é a tuberculose. A doença ataca o sistema respiratório, parece muito coronavírus, até o coronavírus ele acaba causando também a tuberculose. Ataca o sistema respiratório e acometeram milhões de pessoas só no Brasil e no mundo. E acredita-se, preste atenção, que mais de 1 bilhão de pessoas já tenha morrido de tuberculose no nosso planeta. Quantos? 1 bilhão. Pastor, então as pestilências são sinal da volta de Cristo? São. E o corona também está nesse meio? Está. Jesus pode estar voltando? Sim. Ou não? Não sei. Meus amados, a Bíblia relata, e vou repetir mais uma vez, nós não temos como saber o dia e a hora, mas os sinais estão aí. Desde quando? Desde muito tempo. Vamos lá. Um outro sinal, saindo da doença, graças a Deus, e entrando em outro sinal, em Mateus 24:12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É mais um sinal da volta
de Cristo. Mateus 24, verso 12. Ou seja, qual o sinal, pastor? O aumento do pecado. Aí talvez você diga assim para mim, pastor, aumento do pecado? Pecado sempre existiu. Parece até redundante falar do aumento do pecado nos nossos dias, como um sinal apontado por Jesus em seu sermão profético. Mas tem um problema, irmãos. O pecado, ele tem mudado, e é isso que é a questão que a Bíblia tem falado. O aumento do pecado aqui, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, é porque há um excesso de pecado. Excesso de pecado, todo mundo já sabe que existe, mas o que está acontecendo, primeiramente, porque o conceito de pecado tem sido banido da mente do homem moderno. Ele não conhece mais a palavra, se tornando cada dia mais hipócrita. Preste atenção, o pecado saiu de uma postura de eu sei que eu estou errando, mas eu erro porque a minha carne é fraca, a uma postura de hipocrisia. Ou seja, no homem moderno, o conceito de pecado não está mais existindo. Ou seja, isso aqui não é pecado. Então, quando a Bíblia fala de o aumento do pecado, não fique pensando na tua casa que a Bíblia está referindo-se ao fato de que a humanidade está pecando mais. Na realidade, nós sabemos que quando o pecado chega na ira de Deus, Deus resolve a parada rapidinho. Aconteceu como Sodoma e Gomorra, né? E sabe muito bem disso. A questão aqui não é simplesmente o número de pecado, a abundância do pecado, mas como ele está sendo... qual a palavra que eu posso dizer para você? Como está sendo absorvido nas mentes das pessoas o pecado. Antigamente, pecado, ele era tido como uma fraqueza do homem, mas os tempos estão passando e o nível de pecado está aumentando a um ponto que nós chegamos a um outro nível, que é um nível que o pecado já não é mais pecado. Amém? Aí onde é que entra um terceiro nível, e esse me assusta, porque a Bíblia fala que o amor de muitos irá esfriar. Hoje estamos vivendo algo muito pior, e daí para mais. Mais grave que a hipocrisia de achar que não é pecado, não existe, é a chamada apologia ao mal. Ou seja, antes era o pecado a carne, a gente sabia que estava errado, sabia que adulterar era errado, sabia que ter outra mulher era errado, sabia que matar era errado, né? Desde Caim, a gente sabe muito bem sobre isso. Caim, ele se faz de cínico, né, quando mata Abel, mas porque ele sabia que não podia matar, então ele erra, ele peca, mas ele sabe que está errado. Tanto é que quando Deus ele lança sobre Caim o julgamento, ele fala que aquilo era pesado e que ninguém o perdoaria, porque ele tinha a noção de que aquilo que ele tinha feito era errado, era pecado. Mas o pecado evolui, não, como eu disse, não na abundância do pecado, mas no conceito de pecado na mente do homem. Então o pecado evoluiu. E nós temos agora os hipócritas, né? Que são aqueles que dizem, não, isso aí não é pecado, não, você ter adulterar, que é isso, acontece, isso aí não faz mal não, matar, legítima defesa, de boa. E a gente vai vivendo uma vida de hipocrisia. Então esse é o segundo nível. E tem um terceiro nível que eu chamo de apologia ao mal. Apologia ao mal é quando ele diz que pecado, além de não ser pecado, ele tem que ser feito. Ou seja, isso é bom, isso é certo, e deve ser feito, porque não fazer é loucura. Nós vemos isso, por exemplo, entre os jovens, sobre a virgindade, né, dos jovens. Não, porque você não é mais virgem. Isso é errado, você tem que resolver esse problema da sua vida, porque você está fazendo uma coisa errada. Então, a gente chama apologia do mal. Quem está me entendendo aí? Apologia do mal. Então, nós vamos ver que um dos sinais da volta de Cristo é justamente isso. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Porque se existe uma apologia do mal, primeiro se existe um aumento de pecado, e principalmente um conceito na mente do ser humano sobre pecado, que pecado não é mais pecado, e agora, além de pecado não ser mais pecado, pecado tem que ser feito, e é uma coisa legal, a apologia do mal, então, o que restará de nós? Só frieza espiritual. Aí a Bíblia fala, e o amor de muitos esfriará. Amém? Uau! Aí, vamos para um quarto sinal.
Está lá em Daniel 12, verso 4. Quarto sinal dos vários outros sobre a volta de Cristo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Como é que é, pastor? Vou repetir. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. A multiplicação do conhecimento. Ou seja, incrível que pareça, meus amados irmãos, quanto mais ciência, quanto mais tecnologia, quanto a cada minuto, você tem ideia, uma nova tecnologia desenvolvida no mundo, cujo impacto sentiremos em breve. Presta atenção, quanto mais sabedoria, quanto mais ciência, quanto mais conhecimento, e a Bíblia fala, na verdade, é o seguinte, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Isso é um sinal da volta de Cristo. Eu já tenho falado aqui na igreja, claro, diz o pastor Moza e não o Senhor, é uma opinião minha, pessoal, minha. Não vai dizer por aí que o pastor arranjou de uma teologia sistemática ou de um estudo escatológico esse princípio, mas eu acredito, eu pego desse texto um conceito escatológico, que é o seguinte: eu acho que Jesus, ele está para voltar, principalmente quando nós tivermos com muita coisa muito bem resolvida. A ciência na área da cura muito bem desenvolvida, a ciência na área em relação ao consumo humano, ou seja, a matar a fome da humanidade, muito bem resolvida. Ou seja, a ciência é a resposta para tudo. E quando a ciência tomar o lugar de Deus, Jesus volta. É o que o texto está dizendo. Eu não tenho nada contra a ciência, gosto de tecnologia, todo quem me conhece sabe muito bem. Porém, eu não posso negar as Escrituras Sagradas que dizem isso. Pastor, então agora vamos fazer o seguinte, vamos vender tudo que temos de eletrônico, vamos vender tudo que tem tecnologia, não vamos acessar nenhum tipo de ciência da medicina, para que a gente viva naquelas vidinhas de vila, né? Daqueles filmes antigos, ou daquelas seitas lá americanas, né, que se escondem nas suas próprias vilas e não tem nenhum tipo de tecnologia ou ciência entre eles. Não é isso, irmão, pelo amor de Deus. Isso é um sinal. Não quer dizer que a gente não possa desfrutar, só não podemos deixar que isso vire Deus na nossa vida. Amém? Mas, como eu disse, isso é um sinal. Quando o planeta tiver um alto nível de ciência em que ela tome lugar de Deus, é um sinal da volta de Cristo. Há um quinto sinal também, e esse aqui já se cumpriu, viu? Aqui é oficial. Você pode dizer, tem um sinal que se cumpriu, amém. Esse aqui se cumpriu. Aliás, guerras estão acontecendo, pestes estão acontecendo, vários sinais também estão se cumprindo. Não sabemos se são os últimos sinais das guerras, nem sabemos se são os últimos sinais das enfermidades. Estamos no coronavírus, pode acontecer que antes de voltar tenha uma outra pandemia, a gente não sabe, né? Enfim, há um tempo desse foi a AIDS. A AIDS matou em torno de 22 milhões de pessoas. Queridos, eu não estou sublimando o coronavírus, até porque é muito recente no nosso planeta e não deu tempo de matar tantas pessoas. E espero que não mate. Espero que seja uma doença das grandes pandemias, que menos vai matar. Espero isso, é a minha oração, porque se eu não profetizar o que é bom, quem é que vai profetizar? Se a gente como cristão não for resposta para os irmãos que estão aí com medo em casa, quem é que vai ser? Se nós como cristãos estamos dizendo, vai morrer todo mundo, vai morrer metade do planeta, a outra metade vai ficar em caos econômico. Irmãos, isso aí é uma profecia do caos. Nós cristãos só profetizamos vitória. Então não importa se os teus olhos não estão enxergando. Crente não vive por vista, crente vive por fé. Então nós somos mensageiros do Evangelho, das boas novas. E se você, como cristão, na tua casa, não estiver profetizando as coisas boas para o teu lar, para os teus vizinhos, para o teu país, para o teu planeta, quem é que vai profetizar? A Bíblia fala, quem há de ir por mim? Quem será a minha boca, assim diz o Senhor, lá no livro de Isaías. E o profeta abre a boca e diz, eis-me aqui e envia-me a mim. Ou seja, Deus está buscando bocas para usar, mas não para profetizar o mal, a destruição.
Se você quer profetizar juízo, profetize dizendo arrependa-te. Mas saiba de uma coisa, Deus tem livramento para dar à humanidade. Deus ama a humanidade. O livro do Apocalipse nos dá uma mensagem tão poderosa quando diz a seguinte frase, que antes dos trovões, raios, relâmpagos, antes do som da destruição, vem um arco-íris. É incrível como, pela primeira vez dentro da natureza, a Bíblia se contradiz. Porque o arco-íris só pode vir depois da tempestade. Mas no livro de Apocalipse ele vem antes. Sabe por quê? Porque está dizendo assim para mim e para você, Deus tem uma chance para nos dar. Deus tem um livramento para nos dar. Deus tem salvação para nos entregar antes que o mal venha. Então, não seja boca do caos. Não seja um homem ou uma mulher que profetiza desgraça e destruição. Profetize as vitórias que o Senhor tem para dar e livramentos. E fale que aqueles que não se arrepender, de fato, terão coisas muito piores, que não é aqui na terra, mas sim a respeito do céu. Ou seja, não o céu, mas ir para o inferno. Vamos lá. O quinto sinal está em Isaías 66, verso 8, que diz: nasceria um povo num só dia, uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu luz aos seus filhos. Esta profecia se cumpriu. Lembra que no ano 70 depois de Cristo, por causa de Roma, Jerusalém é destruída, a nação do povo de Deus é espalhada no planeta inteiro e ficou assim durante muito tempo. E no século XX, nós presenciamos uma das mais reais cumprimentos das profecias milenares. Olha aqui, foi o renascimento da nação de Israel. No dia 27 de novembro de 1947, a ONU votava a favor da criação do Estado judeu. E em 14 de maio de 1948, contra todas as probabilidades, os judeus voltaram a ser uma nação efetiva outra vez. E este povo que estivera quase 2000 anos espalhado no mundo inteiro, ganhou existência como nação independente. Até hoje está lá. Existe agora a nação de Israel. Mas antes de 48, não existia. Fazendo assim cumprir mais uma das promessas messiânicas da volta de Cristo. Vamos lá. 8. Está lá em Mateus 24, verso 14, outro sinal, que diz o seguinte: quando este evangelho tiver sido pregado no mundo inteiro, então virá o fim. Quando esse evangelho tiver sido pregado no mundo inteiro, então virá o fim. A pregação do evangelho pelo mundo inteiro. Amados, já me perguntaram muitas vezes, pastor, se a gente pregar o mundo inteiro, Jesus vai voltar? É um sinal. Eu quero que você entenda. Não pegue um sinal da volta de Cristo e coloque ele como qual a palavra eu posso dizer? Como uma chave que vira, abre a porta do céu para Jesus voltar. Entenda, é um dos, repete comigo na tua casa, um dos sinais. Pode ser que o evangelho seja pregado em todas as nações no mundo inteiro. E todos já tenham ouvido. Isso não aconteceu ainda, para você ter ideia. Não aconteceu. Existem tribos, existem nações que nunca ouviram falar de Jesus. Já ouviram falar da Coca-Cola. Já sabem sobre a Coca-Cola, mas não sabem sobre Jesus. Conhece Papai Noel, mas não conhece Jesus Cristo. Então, existem nações que não conhecem Jesus. É por isso que é importante que a gente envie missionários a pregar as nações, para que este sinal, em especial, se cumpra. Amém? Se cumpra, para que Jesus volte. Como isso vai se dar? Eu não sei. Já me perguntaram, pastor, o evangelho tem que ser pregado mano a mano, pode ser o evangelho virtual? Eu não sei, só sei o seguinte, a Bíblia fala que quando esse evangelho for pregado no mundo inteiro, ele virá, ou seja, então virá o fim, amém? Mas é mais um sinal. Nono sinal, eu acho interessante, está em Mateus 24, 23. Fica ligado aí. Se então alguém lhe disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem.
Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei de forma antecipada. Assim, se alguém lhe disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou, ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus está dizendo o seguinte, vai chegar um outro sinal que é os falsos cristos que vão aparecer. A gente tem alguns charlatães por aí, né, como aquele Henrique Cristo, enfim, outros que se falam que são o próprio Cristo. Gente, isso aí para mim não é nem sombra de um verdadeiro falso Cristo. Haverá falsos cristos como sinais. E a Bíblia fala o seguinte, quer saber se Jesus veio? Quero. Todos verão. Não é alguém que vai aparecer na televisão, em tal canto, e você vai saber pela internet em outro lugar. Não, a Bíblia fala que, olha como o texto diz, porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, todo olho verá, todo mundo saberá. Pode ter certeza disso. Quando Jesus voltar, este planeta inteiro vai saber da sua volta. Existem sinais, mas não podemos só com os sinais saber discernir se está perto à sua volta. Este é o grande problema dos sinais. Este é o grande problema das profecias. Este é o grande problema da teologia do caos ou da teologia apocalíptica. É que a gente usa só os sinais para dizer Jesus está voltando. Irmãos, me leve a mal não. Desde a época de que Jesus subiu, já começou a ter sinal. Nós estamos num período de temos que vigiar. Amém? Então, uma outra dúvida que muitos sempre me perguntam é, pastor, se os sinais não vão dizer quando é que Jesus vai voltar, não nos afirmam a data certinha, só nos diz que está perto e que devemos vigiar, como é que vai funcionar a volta de Jesus? Como é que se dará a volta de Jesus? Para você saber disso, eu queria te desmistificar um erro que muitos cristãos, até dos nossos dias, têm sobre a volta de Cristo, ok? Nós temos a tendência de confundir o arrebatamento de Jesus com a sua volta, com o arrebatamento da igreja, perdão, com a sua volta. Quando Jesus levar a sua igreja no arrebatamento, ali será a volta de Jesus? Foi a pergunta que me fizeram. Pastor, quando Jesus arrebatar a igreja, ali é a volta de Jesus? Ali é quando Cristo voltará? Eu te digo, não. Não é. Não é mesmo. E vamos fazer aqui algumas comparações e diferenciações entre o arrebatamento de Cristo e a volta de Jesus, ok? Perdão, o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus. Abra sua Bíblia lá em Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, que nós vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre o arrebatamento da igreja. Pastor, para começar, traduz aí o que é arrebatamento da igreja. Queridos, a Bíblia fala que chegará uma época em que os que estão vivos na terra, cristãos, que têm seu nome escrito no livro da vida, serão arrebatados, ou seja, vão sumir da terra, vão desaparecer. A palavra arrebatamento do original do grego, ela traz um significado de ser pegue à força, ou seja, é como se você estivesse aqui sem se precaver ou não sabendo nem dia nem hora, de repente você some, sem tua vontade. Deus vai simplesmente te levar. Ok? Isso eu chamo de arrebatamento da igreja. A Bíblia fala que nesse arrebatamento, os mortos, ou seja, aqueles que morreram desde Adão até a esta época, ressuscitarão primeiro e se encontrarão com o Senhor nos ares, se encontrarão com Jesus nos ares. Aí já começa a primeira diferença, né? Jesus, ele vai vir, a segunda volta, a segunda vinda de Jesus, ele tem que vir para a terra. Mas no arrebatamento é a igreja que sobe para o céu. Amém? Então, não podemos dizer que o arrebatamento e a volta de Cristo é a mesma coisa. Mas vamos lá. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para
que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. O apóstolo Paulo estava falando justamente sobre aqueles que não tinham esperança, sobre aqueles que morriam, eram cristãos, morreram, e agora não vou mais vê-lo, sumiu, foi para algum lugar que nunca mais vai ressuscitar. Havia, naquela época do apóstolo Paulo, alguns que pregavam contra a ressurreição, enfim. Então o apóstolo Paulo fala, não sejam ignorantes, não dê ouvidos a essa doutrina dizendo que você não vai ter mais, não vai se encontrar mais com as pessoas que morreram em Cristo. Isso aí não existe. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, aqueles que morreram, Deus os tornará a trazer com ele. E dizemos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, até porque eles não sabiam se Jesus ia voltar, ia demorar ou não, essa palavra é dita para eles naquela época, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com árido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo restarão primeiro. Depois de nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados justamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Agora vamos para, de fato, a volta de Cristo, porque a gente sabe os sinais, foram ditos alguns aqui, sabemos que Jesus vai voltar, tem sinais da sua volta, não podemos afirmar o dia nem a hora, pode ser amanhã, pode ser agora, pode ser daqui a 2 dias. O arrebatamento da igreja? Sim. A volta de Cristo? Não. Como, pastor? Que história é essa? E, queridos, entenda aqui uma coisa, eu vou dizer para vocês. Eu vou ler um texto que ele ocorre após a grande tribulação. Que no livro de Daniel, por isso que eu não queria trazer essa aula em uma só aula, porque é muita coisa para ensinar. Então você depois vai estudar o livro de Daniel, você vai ver a profecia das 70 semanas de Daniel. Existe uma semana que ainda não aconteceu dentre essas 70 semanas, que é justamente a semana da grande tribulação, dos dias do ai, em que de fato Deus vai julgar a humanidade, em que o anticristo irá se manifestar durante um período de 7 anos. Esse malfeitor, esse anticristo, se tornará um grande governante mundial. Ele vai unificar o mundo no governo centralizado dele. Durante 3 anos e meio, o anticristo vai se tornar a pessoa mais querida do planeta. Ele vai acabar com as guerras, ele vai acabar com a fome, ele vai acabar com a guerra de Israel, que até hoje está em guerra. Enfim, ele vai reconstruir o templo, que até hoje está destruído lá em Jerusalém. No lugar do templo existe uma mesquita. Então essa mesquita vai sair daquele lugar e o templo dos judeus vai recomeçar. Vai restaurar os sacrifícios, enfim. Mas quando é 3 anos e meio, ele se rebela, ele se mostra quem é. E acontecerá todo tipo de males em que a Bíblia nos fala no livro de Apocalipse, que não dá tempo de a gente compartilhar com vocês hoje. Depois disso tudo, haverá uma guerra, que se chama Guerra do Armagedon. Amém, queridos? Que acontece nas regiões ali de Jerusalém, perto de Israel. Essa guerra vai ter Israel e um outro país aliado com eles, e o resto do planeta todo que está aliado com o anticristo. Olha aí, quando a guerra estiver sendo vencida pelo anticristo, acontece esse texto que vamos ler agora, em Apocalipse 19, verso 11. Apocalipse 19, verso 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de vestes tingidas de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguia-no os exércitos nos céus em cavalos brancos, e vestidos de um linho fino, branco e puro.
Da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e eles a regerá com vara de ferro. E ele mesmo é que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira de Deus o Todo-Poderoso. E no manto da sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou em grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais da carne dos reis, da carne dos tributos, da carne dos fortes, da carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra, aqueles que estavam assentados sobre o cavalo e seu exército. E a besta foi presa. Oh, glória! E com ela o falso profeta, aleluia, que diante dela fizeram os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estavam assentados sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram em sua carne. Esta aqui é o relato da segunda vinda de Cristo. Ele vai vir e vai resolver tudo, vai acabar com esta guerra, vai pegar a besta, o anticristo, vai Satanás, o falso profeta, e vai lançar no lago de fogo, e todos aqueles que estão do lado dele, e vamos viver um tempo de paz, amém? E a igreja que foi arrebatada antes, sendo antes da grande tribulação de 7 anos, que nós chamamos de pré-tribulacionistas, sendo no meio da grande tribulação de 7 anos, nos 3 anos e meio, que nós chamamos ou med-tribulacionistas, ou seja, depois da grande tribulação, já nesse período, perto desse período aqui, que nós chamamos de pós-tribulacionistas. Mas não, queridos, não. O arrebatamento da igreja não é a segunda volta de Cristo. Por quê? Vamos fazer aqui, para terminar nosso estudo de hoje, só uma comparação entre o arrebatamento e a segunda vinda. Primeiro, no arrebatamento da igreja, foi o translado de todos os crentes. Na vinda de Jesus, não tem translado, não tem arrebatamento. Você vê que o texto nós lemos não fala sobre a igreja subir, sobre o livramento do povo de Deus, e Deus pegar para ele. Não tem isso lá. Segundo a comparação, os santos transladados vão para o céu. A gente vê que no arrebatamento, nós vamos ser arrebatados e vamos se encontrar com Jesus nos céus. Na volta de Cristo, os santos transladados voltam para a terra com ele, para servir com Jesus na terra. Ou seja, enquanto no arrebatamento os santos sobem, na volta de Cristo os santos descem. Vamos lá. Terceiro, a terra não é julgada no arrebatamento. A gente sabe que Jesus leva a igreja, mas a terra não está sendo julgada. A terra já é julgada e a justiça é estabelecida na volta de Cristo. Vamos lá. Quarto, sem sinal eminente a qualquer momento pode acontecer o arrebatamento da igreja. E isto sim, sem sinal eminente a qualquer momento. Já na volta de Cristo, sinais distintos, preditos, inclusive a tribulação. Quando houver a grande tribulação, a gente pode contar 7 anos certinho. Vai haver a guerra Magedon, Jesus vem, acabou. A gente tem até quase a data. Amém, queridos? Vamos lá. Quinto, não há referência no Antigo Testamento sobre o arrebatamento, mas já há sobre a volta de Cristo, frequentemente predito no Antigo Testamento. Sexto, apenas crentes são afetados no arrebatamento. Já na volta de Cristo afeta toda a humanidade. Sétimo, antes do dia da ira. E na volta de Cristo, depois de concluir o dia da ira. Oitavo, sem referência a Satanás. O diabo não é nem tocar o nome do diabo no arrebatamento da igreja. Já na volta de Cristo, Satanás é preso. Nono, Cristo vem para os seus. E na volta, Cristo vem para os seus também. Porém, ele vem também para julgar a humanidade toda e lançar no lago de fogo aqueles que não estão do lado dele. Vamos lá. 10. Ele vem nos ares. Nós vamos encontrar com ele lá em cima. Já na volta, ele vai descer para a terra. Essa é uma grande diferença também. 11. Ele reivindica a sua noiva no arrebatamento.
e na volta ele vem com a sua noiva. 12, apenas os seus o veem, ou seja, só a igreja vê Jesus. Isso é uma característica interessante do arrebatamento. Só a igreja o vê. Mesmo na vinda de Cristo, em paralelo, todos os olhos verão, ou seja, toda a humanidade verão. Enquanto no arrebatamento só a igreja vê Jesus, na sua vinda, todos verão. E o último, começa a grande tribulação. Depois, eu sou um dos que creio, sou pré-tribulacionista. Depois que a igreja é arrebatada, vai haver grande tribulação. E, no caso de Cristo, na sua volta, estará terminando a grande tribulação, iniciando o reino milenar. Amém? E eu espero que eu tenha respondido algumas perguntas que tem no teu coração. Eu sei que é um resumo do resumo, algo que tem que falar aqui em 6 meses, mas eu senti a vontade, meu coração está trabalhando nesta noite com vocês, neste estudo bíblico sobre a volta de Cristo. Queridos, Deus te abençoe. Semana que vem te dá continuidade no estudo de Gênesis, ali no capítulo 5. Amém? Outra coisa, amanhã tem culto, a partir das 20 horas também, nas redes sociais, sábado. E quero falar uma coisa para vocês, preste atenção, não desliga não. Domingo agora é Santa Ceia. Santa Ceia é Santa Ceia. Você vai comprar um suco de uva, vai comprar um pãozinho, e no culto de Santa Ceia, tanto pela manhã como à noite, manhã às 10 horas da manhã e à noite às 19 horas, você vai ceiar conosco. Você vai escolher entre um culto ou outro. Tanto pela manhã como à noite serão 2 cultos distintos, com louvores distintos e com 2 sermões, ou seja, vai ser 2 palavras. Quem quer assistir 2 pregações domingo, pode abrir a sua rede social às 10 horas da manhã, como às 19 horas, serão 2 cultos. Amém? Aí você vai cear conosco ali, todo mundo junto. Amém, queridos? Então, está aí dados os avisos. Final do culto vai ter nossas contas da igreja para você poder dizimar e ofertar. Não deixa de fazer isso, irmãos. Por favor, vigia mesmo. Se mantenha fiel ao Senhor nos seus dízimos, suas ofertas. Se tem algum problema para dizimar e ofertar, me liga. A gente vai dar os meios para você fazer isso. Nem que a gente leve a maquininha de cartão da igreja na sua casa. A gente dá um jeito. Enfim, mas não deixe de fazer isso, porque existe muitas despesas, missionários que precisam, obreiros que precisam, contas da igreja que precisam ser pagas. Enfim, por favor, não deixe de dizimar e ofertar, tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito repouse sobre tua vida hoje e que você possa estar bem na tua casa, bem com a tua família, em Cristo Jesus. Amém. Até amanhã.